Vamos dar continuidade, paramos aqui, ok? E que vocês convidem mais pessoas a virem assistir essa série. Eu sei que muita gente achou ser uma das séries mais completas que já viu aqui no canal. Principalmente para quem já acompanha há longo tempo, já lancei vários cursos e ia pagando, mas este vai ficar definitivamente aqui. E mesmo que no futuro eu lance outra versão, mas essa vai ficar aqui definitivo e vai ficar aqui no canal, nunca vai ser apagado. Então, assim, eu estou com o Newfert, esse livro aqui incrível, ok? E este é um livro assim universal para projeção. Todo mundo que quer projetar deve conhecer esse livro, ok? Eu não sei se tem a versão brasileira aí, uma coisa também que me pega assim, que esse manual parece ser algo mais conhecido. Eh, Tem a versão em inglês e tem a versão em português de Portugal, que é o que eu encontro sempre que pesquiso a versão em português. Então aqui as linguagens estão meio assim, todas voltadas para Portugal, mas não que seja um manual feito em Portugal, né? Esse é um manual universal. Acho que posso dizer mais de 50% dos projetistas, seja os que fizeram engenharia mecânica, não importa, mas desde que você projeta, este é o livro que você precisa conhecer, né? Eu estou aqui na página agora 162, na edição 21, esse aqui que tem essa capa. A edição 18 tem a capa cor de rosa, acho que é isso, né? E então é só ver aqui o que diz aqui. A arte de projetar em arquitetura, ok? Só que esse livro ele é usado também em várias outras engenharias, não só arquitetura, porque se vocês forem ver, se vocês rolarem as páginas aqui embaixo, vocês vão encontrar muita coisa que geralmente não é projetado na arquitetura, mas sim, por exemplo, na engenharia mecânica, tá vendo? Essas dimensões, elas são essenciais sim para o arquiteto, mas se vocês já passaram por alguma turma de engenharia mecânica, vocês já encontraram eles a fazer isso no AutoCAD. Então, eles usam também o mesmo manual e por isso que eu chamo ele de um manual universal, né? Não sou eu, mas muitos outros profissionais. Mas eu vou rolar aqui para a página 162, porque nós não vamos ver tudo aqui, né? Algumas páginas só vamos ver assim, bem rápida, inclusive essa, só queremos algumas figuras. Daí o resto vocês vão meio que pegar sozinhos, assim, lendo, né? Baixem, Newfert, edição 21, acho que é o último que existe, se não estiver errado. Então vamos. Pronto, vocês vão ler mais sobre cozinha aqui. Tem um capítulo só voltado também para banheiro. Vocês vão ler mais sobre isso e eu vou descer aqui. Tem disposições, muita outra coisa que eu não vou levar muito tempo a se explicar. Inclusive, quando a gente também começar a montar cubas, por exemplo, aqui tem dimensões de quase a maioria dos objetos que a gente vai usar na cozinha, assim como no banheiro, e que a gente muitas vezes chuta dimensões aleatórias. Eu vou explicar por que eu estou chamando de dimensões aleatórias, porque a maioria dos objetos que estão no arriscado já vem com dimensões originais, né? Ou seja, dimensões admissíveis, mas outras não. E você começa a ampliar os objetos, então eu vou explicar mais sobre isso. Agora eu vou descer aqui, tem uma página muito interessante, sei que eu não passei, que está um pouco distraído com a explicação. Eu acho que deixei aqui para cima aqui, não está muito distante assim, mas dentro desse capítulo de cozinha. Então aqui nós temos a figura, não são essas figuras. Deixa eu subir direto daqui. Acho que cheguei. Não, eu queria esta figura aqui, que é a figura 8, ok? Então, geralmente eh, as portas de cozinha, elas precisam ter, ok? Essa dimensão aqui, ok? E geralmente ele tem muitos fazem com metal, outros fazem com uma madeira mais dura, né? Então não sei muito bem se sobre isso assim, até porque aqui ele não especifica totalmente do que deve ser feito, mas ele deixa claro que estão vendo que essa porta tem uma barra aqui, isso é possível até pôr no arriscado também. E são materiais diferentes. Geralmente você pode fazer uma porta de MDF, onde em cima é MDF e embaixo tem um material duro. Geralmente quando eles passam com essas bandejas, chutam a porta, eles não abrem com a mão. Então isso é comum, não só nos restaurantes, assim como nas casas também. Então é importante considerar isso. Mas o foco principal que eu queria é esta dimensão. Ok? Eu entendo que existem clientes que acham que 90 é ok. Como, por exemplo, em casa dos meus pais, na casa que eu estou a morar, não tem uma porta que excede 1 metro. Acho que o máximo é por aí. Eu nunca menti, mas acredito eu ser 90.
e a porta mais grande de entrada, e todas as outras têm por aí 80, né? 85. Então, já morei também na casa de aluguel e também é assim, você vai encontrar muitas portas com 80, 75 e dificilmente você encontra de um, mas isso é porque os donos projetam casas onde eles pensam em economia, onde eles também, a maioria também não segue normas e nem sabiam que essas portas de entrada tinham que ser um. Por exemplo, você que está a assistir agora, provavelmente que você aprendeu pela primeira vez que as portas de entrada de cozinha, eles devem ter um. Você aprendeu hoje, provavelmente que você tenha aprendido isso hoje. Você não sabia, achava que esse 90 estava ok. Sim, de fato está ok. Eu vejo a maioria das casas que eu entro usam 90 e eles não têm problema com isso. Mas se você tem como colocar mais esse 10, recomendo que assim o faça. Então eu vou selecionar essas duas, são de entrada da cozinha, porque aqui vai ser nossa cozinha. Opa. E vou selecionar também esta de entrada principal. E eu olho como a porta principal, até como a porta que até, se possível, poderia ser a mais grande que da cozinha, por causa de móveis que entram, principalmente quando você vai trabalhar com casas de alto padrão, que essa é uma casa pequena, né? Mas casas mais grandes, você vai trabalhar com portas de 1,20, 1,10 ou até 1,5. Nem as portas de entrada têm tido essas dimensões por causa de móveis, eu poderia te dizer móveis de luxo, mas por causa de grandes móveis você é obrigado a fazer essas alterações. Então eu vou deixar essa porta com essa dimensão mesmo, essa casa não é tão grande assim, e eu geralmente nas cozinhas não gosto de guarnição e elas atrapalham também muito na modelagem. Então, na cozinha eu não coloco guarnição e por causa de azulejo. Também não é muito comum você encontrar guarnições nas portas de cozinha por causa de azulejo. Então, deixa só a porta. Então, você vai vir nas definições. Nesta segunda aba, você vai vir para aqui, vai clicar, vai vir para aqui no equipamento, vai tirar este de cima, esse de baixo. Então, tiramos guarnição externa e interna. Não quero nenhuma das duas, ok? Mas para este aqui, se eu quisesse, eu poderia deixar uma das guarnições, né? Não, coloquei a interna. Aqui mostra no desenho, ok? Eu sei que aqui tá meio confuso, não se preocupem muito com isso, né? É importante aparecer aqui. Vocês vão entender um dia, não tem como dar uma explicação muito lógica porque que ele é assim, mas tem a ver com como a gente inseriu a folha, né? Então, pronto, a gente inseriu. E eu recomendo que já nessa fase, principalmente quem está a começar a riscar de zero, consiga aí orbitar, né? Ver o 3D de forma correta. E vou aproveitar a corrigir esse erro. E olha que no nosso curso nós temos assim, para quem vai aderir ao nosso curso, lá no nosso curso, a sequência das aulas não está como vocês estão vendo aqui no YouTube. Lá a sequência é assim. Cada conteúdo está num vídeo. Por exemplo, modelagem de laje é só um vídeo. Modelagem de parede é só um vídeo. Linha de referência é só um vídeo. Tudo está como um vídeo. Aqui não. Eu decidi só prosseguir. Vou construindo o modelo. Desde que bata 30 minutos, fecho o vídeo. 30 minutos, fecho o vídeo. Corto o vídeo. Por isso estão vendo, desde que vocês começaram, cada vídeo tem 30 minutos. Então vocês podem dizer, mas já, Lopes na aula passada criou uma composição de laje, aí depois não mostrou como aplicar, ele usou uma laje normal. Por que ele fez isso? Eu me esqueci, simplesmente porque o foco, eu perdi foco porque eu estou a seguir essa sequência, mas neste vídeo, se é que você não desistiu do curso, você vai ver como aplicar. Agora, se você não viu, é porque você desistiu naquele vídeo e você não prosseguiu. Simplesmente assim. Qualquer outro erro que tiver ou qualquer outra coisa que esquecer, que até o momento eu acredito que seja só essa laje, não, eu vou mostrar nos outros vídeos, porque eu faço revisão desse projeto sempre que eu termino a aula para ver se esqueci alguma coisa, ok? Então, eu vou vir para aqui, nas definições de salagem que selecionei, do 3D mesmo, comecem a aperfeiçoar a trabalhar no 3D, até porque muita coisa eu vou fazendo 3D, porque eu costumo explicar a muita gente que a maioria dos profissionais, eles trabalham muito no 3D e se você não dominar trabalhar 3D, você vai ter um processo muito lento no Arriscad, né? Seus projetos vão demorar muito para fazer, porque você tem que dominar os dois lados, saber trabalhar no 3D e no 2D, porque há coisas que é muito simples fazendo 3D e há coisas que é simples fazendo 2D, então é muito bom você dominar os dois lados. Então aqui você vai vir para composta e vai simplesmente procurar a laje aqui, nós criamos essa laje de pavimento e vai inserir ela. Aí vamos voltar de novo para a nossa aula de porta. Então, para essa porta, tem um porém aqui muito interessante. Quando a gente tem guarnição,
O nosso aro da porta ele é ditado pelo ponto que o guarnição começa, ou seja, a nossa guarnição começa sempre no reboco, como na vida real. Geralmente guarnições não entram para dentro do reboco, é só uma madeira. Se você pesquisarem o que é guarnição, vocês vão conseguir ver isso. Ou se encontrarem vídeo de alguém a montar guarnição nas portas, vocês vão entender muito mais. Isso aqui, às vezes são vídeos procurados de encontrar, mas provavelmente que existe na internet, ok? Então vamos. Ahn, Também queria deixar claro que nos próximos dias eu vou começar a postar vídeos de todas as obras que vou começar a fazer vídeos, a explicar tudo de perto como é que funciona, né? Então vejo que muita gente tem dificuldade de entender como é que as coisas na obra funcionam. Por isso, nesses cursos, eles entendem muito lento, porque não sabem nem o que é guarnição que eu estou a falar. Eles nem fazem ideia do que é guarnição. Então, o entendimento deles começa a ficar muito distorcido, né? Ou seja, muito lento, né? Possam se usar só essa expressão. Então, é importante que vocês assistam essas séries que eu vou lançar. Agora, este aro aqui, ou seja, essa aqui é a madeira do aro e essa é a madeira de guarnição. Elas ficam juntos, né? Eles pregam. Hein? Então, esta madeira do aro, eu recomendo que você encoste ele aqui, no núcleo, porque o reboco, ou seja, essa parte, o reboco, ele é... Há duas formas que eles fazem na obra. Primeiro, eles colocam essas portas e rebocam tudo de uma vez, ou rebocam, mas deixa essa parte meio não rebocado para inserir a porta, depois finalizar o reboco e sempre essa madeira, né, ou essa coisa, ele encosta diretamente aqui, né, no núcleo. Agora, naquele modo com guarnição, que é esse que a gente tem, que é este aqui, veja que neste modo aqui, este encostou no reboco e nosso aro aqui começa pouco mais para dentro. Sim, tem um espaçamento aqui, acredito eu ser de 5, se não estou errado, até porque você pode nas definições alterar o tamanho também dessa guarnição. Mas esse espaço eles colocam pedaços de bloco e colocam, espetam, né? Barras de aço aqui até encostar essa parede aqui, para que essa porta seja segura. É uma das formas que eu já vi, mas tem várias formas consoante o tipo de porta e tipo de obra que você está a lidar. Existem obras que você encontra mais nas zonas urbanas, seguem métodos só que são usados lá. Existem obras de alto padrão que usam técnicas muito mais avançadas. E algumas coisas aqui estou a explicar para vocês com técnicas que geralmente se vão encontrar nas periferias, assim que chamam brasileiro, né? Então, lá nas zonas, como aqui chamam. Então, é isso, eu já presenciei e como disse, se vocês querem prova disso, aguardem minha série aí, eu vou entrar em todas as obras que eu participo, que estou até agora, e vou começar a filmar passo a passo o que são guarnições, o que são tudo que você está vendo aqui nessa modelagem, você vai ver ao vivo na obra. Então quem quiser tirar dúvida é só esperar essa série, porque eu vou começar a filmar todas as obras que eu faço parte. Então já ajustamos todas as nossas portas, já colocamos tamanhos ideais para essas portas grandes, e essa aqui também, que eu tirei guarnição totalmente, vou encaixar aqui. Eu podia também pôr guarnição desse lado de fora, mas preferi não colocar essas guarnições. Então, eu tenho a casa desta forma. Meu próximo passo vai ser a inserção de pilares. Então, vamos. Primeiro, você vai estar aqui no mapa de projeto, vai vir no pavimento térreo. Aqui, vai estar aqui. Eu estou aqui desde, não sei, mas você vai estar aí. E você vai pegar a ferramenta pilar, que é esta ferramenta aqui, e você vai vir nas definições, ou dois cliques aqui, ou um clique aqui, ou Ctrl T assim que já clicou na ferramenta. E pronto, primeiro você vai definir a secção na primeira aba, então vai colocar aqui 15, 0.15. Então o que vai acontecer? Embaixo também vai ser 0.15, porque aqui está trancado para uniformizar. Aí você vai descer no segmento, então o segmento é aqui, e você vai ter ainda espaço para pôr secção, mas aqui a gente vai trocar já o material de construção, colocando concreto armado estrutural, ou seja, betão armado estrutural. E não, betão armado tem armadura. E quando a gente escolhe o estrutural, é porque tem função estrutural. Não que esse nome seja o nome definitivo para o final do projeto. Você pode usar, sim, se quiser. Eu já fiz isso em certos projetos. Mas na hora de documentar, quando você vai rotular os cortes, tem como fazer a alteração desses materiais de construção. Como, por exemplo, colocar a classe,
que é o B25, B30, C25, C30. Então, é mais ou menos assim como funciona. E tem como detalhar isso. Mas como fazer isso? Isso é só na hora da documentação. Mas enquanto você estiver a modelar, é importante que você escolha o correto para que a alteração também deste possa influenciar em todos os outros que você escolheu de forma correta. Então, aí tu vais clicar aqui e quero também deixar claro uma coisa. Para aqueles que acharem que a série está lenta, eu não me responsabilizo, vou citar mais uma vez. Porque tem muita gente que já mexe arriscado, estão a vir assistir essa série só porque querem ver nosso método. Eu não vou acelerar por causa dessas pessoas. Eu só estou a ser lento por causa de toda a gente que está a aprender arriscado de zero. Leia bem o título desse curso, você vai entender. Eu estou a ensinar arriscado como eu gostaria de aprender no primeiro dia que eu conheci arriscado. Eu aprendi arriscado de forma bruta, não existia quase nenhum explicador onde a gente estava. Então, cada um tinha conhecimento empírico, era a junção de vários conhecimentos distorcidos e a gente unia aquele conhecimento para conseguir usar arriscado. Mas hoje não, eu estou a decidir ensinar as pessoas de zero de uma forma como realmente arriscado deveria ser aprendido. Então, não me digam que eu estou lento, porque eu só vou fechar pouco mais rápido lá para frente, até porque muita coisa vocês já terão dominado. Então, do momento, não estou ainda na fase de ser muito rápido. Então, se você acha que já domina arriscado, então talvez esse não seja o curso para si. Deixa os outros já começar de zero e vamos nessa. Eu falei isso por causa de alguns comentários no meu chat pessoal, ok? Que o curso estava pouco lento, mas é isso. Eu vi que as pessoas já mexiam arriscado. Então, vou pegar este pilar, que eu só cliquei para inserir aqui, ok? Vou pegar ele, vou pegar neste ponto, vou inserir ele aqui, ok? Então, vocês vão ver que ele está bem inserido e deve ser desta forma mesmo. Vocês devem ter certeza que eu que dou aula presencial tenho muita experiência com isso. Muita gente tem um mouse barato, né? Para não dizer mouse pirata, mouse com sensores de baixa qualidade, não sei o que, tudo isso se encontra em mouses barato, ok? Mouses com preços que até você deveria desconfiar no dia que você comprou. Então, esses mouses têm pouco DPI e eles não andam bem. E alguns têm bom mouse, mas também não têm um bom tapete. E eles estão a usar numa superfície que não facilita. Então, quando se aproxima o zoom, dessa forma que eu aproximei, talvez está a tirar um som dizendo que terminou o zoom, não vai mais que isso. Vocês vão ver que ele deslocou, ele não está totalmente aí, está assim. Então, isso mostra que você inseriu mal. E isso também pode se dar o caso de que sua parede está torta, não que o teu pilar está errado, mas você tem que ter certeza absoluta. E se você tiver vários erros desses, eu recomendo que você reinicie para você praticar mais. Apague tudo, comece de zero. É a melhor opção que eu posso te dar. Não tentar emendar, porque alguns tentam emendar e não conseguem, que só eu acabo corrigindo para eles, pegando o mouse deles. Então eu vejo que deveriam começar de zero, ok? Não estão pronto. Aquelas aulas não treinaram muito, aquelas que eu disse que vocês deveriam fazer várias plantas baixas, não treinaram muito. Você não pode chegar nessa aula enquanto tem paredes tortas, não pode. Então você tem que chegar aqui, tuas paredes estão retas, só para ter simplesmente a aula de pilar. Então, vamos fazer o seguinte, vou dar uma lógica para vocês. Existem duas formas de inserir pilar que eu vou explicar. Aquela que você achar que é melhor, siga essa. Vou começar com a primeira, que é a que foi muito usada no nosso curso, tanto presencial, tanto online, em todos esses anos. Que é você identificar o próximo cruzamento. O próximo ponto popular é este e os próximos dois cruzamentos que estão aqui são esses. Ou seja, podia ser 3, podia ser 4. Sempre tem uma parede que liga aí, você que é popular, então você tem este ponto que eu chamo de cruzamento ou interseção, ponto de interseção, né? Que seria a linguagem ideal. E aqueles pontos correspondem a estes dois do pilar. Então logo você vai pegar este ponto aqui, você vai carregar ele para aqui. Só que antes de inserir, só clicar ou mover. Então clicar Ctrl uma vez e aí tu vem para aqui, espera esse círculo aí, ou quando tem esse certo também que mostra que tá ok, aí tu clica. Às vezes esse certo não sai, mesmo que você tente. Então, se for assim, insere aleatório aqui e vai pegar o outro ponto vai acertar um dos pontos aceita. Talvez aqui, por exemplo, saiu aquele círculo azul, o outro sumiu. Então, isso acontece. Já tenho essa experiência vendo muita gente a trabalhar aí no arriscado presencial, porque eu dou presencial desde lá há anos, né? Vou fazer 5 anos agora. Então, vejo sempre isso acontecer. Essa seria a melhor forma. E para quem já é rápido, não demora. Eu, por exemplo, já sei aqui onde está o próximo cruzamento e eu só pego esse ponto daqui, Ctrl, pronto. Pá, eu, quando sai aquele certo, clico na hora. E eu já faço isso com muita frequência e estou sempre a fazer, então é muito fácil para mim acertar esses pontos, né? É muito fácil daqui para aqui eu acertar esse ponto. Mas para quem está a começar de zero, não tente imitar essa velocidade, porque você pode olhar uma pessoa que está um pouco mais rápida, mas você ainda não está na posição
de seguir essa rapidez. Consequência disso é erros infinitos de precisão. Agora, esse pilar vou apagar porque aqui nós não vamos ter pilar. Só queria dar um exemplo. Vamos para o segundo método. O segundo método é que quando você pega a ferramenta pilar, você tem aqui este. Se você tem uma resolução baixa, isso aqui para aparecer você vai ter que dar scroll assim, girar aquele círculo do mouse enquanto o cursor está aqui, ou mesmo ir nas definições, vir para aqui na aba pilar e vai encontrar ele aqui. Seleciona, daí dá OK. Veja que por padrão, para nós aqui, ele está no centro, o que não é ideal para a situação que a gente está. E não, você tem que fazer o seguinte. Onde está o cruzamento aqui? Esse cruzamento aqui e aqui. Então, é simples. Você clica entre aqui ou aqui. Por exemplo, para esse de baixo que eu cliquei, é só clicar neste ponto, já está. E aqui também vai ter um pilar. É só neste ponto, já está. Desse lado já não funciona. Eu vou trocar para esse de cima. Clica neste ponto aqui, tá vendo? Para alguns, esse é o meio mais rápido que existe, né? Só que dependendo do que você quer ou de outras coisas que você vai querer fazer com o pilar, você pode ter problema porque sua linha de referência no 3D vai passar a estar aqui por causa disto, né? Então tem um porém que talvez eu não comente mais sobre ele agora, mas talvez você, quando um dia tiver dificuldade, você se recorde disso. É que não tem um exemplo assim claro. Mas o bom é que este ponto, em alguns programas, quando você escolhe um ponto como esse, como por exemplo para quem usa software de cálculo como CIPCAD, ele indica um ponto fixo. Se você acrescentar a dimensão desse pilar, ele cresce, ele cresce em torno deste eixo. Mas para meu caso aqui, ele vai ser quase igual, ou seja, a mesma coisa. Veja que aqui eu tenho 15 por 15. Se eu colocar 0.4, veja que ele cresce em torno deste ponto. Não, para algumas pessoas, ou seja, eu faço muito pré-dimensionamento também antes de levar isso para software de cálculo. Então, eu deixo meus pilares aqui, muitas vezes também com esses pontos já desta forma, para qualquer alteração que tiver de estrutura, quando eu fazer uma análise, eu simplesmente alterar a dimensão e ele não fugir de onde eu quero que ele não cresça. Por exemplo, aqui faz sentido. Se essa estrutura não suportasse esse pilar de 15 por 15 e você tivesse que subir para 40 por 40, eu acredito que 90% iriam inserir desta forma que eu inseri. Logo, o pilar não cresce para fora, então significa que esse ponto que eu inseri está correto. O ponto que eu não deveria usar seria este. Tá a ver que se eu inserisse daqui, porque quando eu for alterar, daria esse problema. Mas a melhor simulação disso é no software de cálculo. A maioria do software de cálculo não pega essa linha de referência que está aqui do Arcicad para lá. Você lá tem outra linha de referência, vai ter que querer fazer esses pontos manualmente. Mas se você faz esse ajuste diretamente aqui no Arcicad, no trabalho com FC, ainda é importante você escolher o ponto certo que vai clicar para que quando você ter que alterar a dimensão do pilar, você não sofrer com ajustes do tipo. E isso iria impactar também numa outra coisa que é importante, que é o seguinte. Ao alterar, lembre-se que para mim, Y é para esse lado, X é para esse lado. E aqui tem esses exemplos, certo? Então, quando você vai tirar aqui para pôr um pilar retangular, como por exemplo, aqui eu coloco o 0.4, não, 0.5. Eu tenho que alterar, se eu quiser retangular para Y, eu tenho que alterar diretamente aqui e ele estar... Ah, tá. Padronizou. De novo. Vou tirar aqui. 0.4 no Y. Vou dar OK. Veja o que aconteceu, porque meu ponto estava aqui. Então, meu ponto tinha que ser... aqui. Troquei. Meu ponto tinha que ser aqui. Para quando eu colocar 0.15, dessa forma, imaginemos que estivesse assim, e eu quisesse alterar ele no Y, simplesmente seria 0.4. Veja o que acontece, ele já preenche sozinho. E se eu quiser para Y, então eu volto a colocar aqui 0.15 e vou no Y, coloco 0.4, fica desta forma. E isso é importante, porque por que eu estou a explicar isso? Porque algumas pessoas fazem o seguinte, imaginemos que tem esse pilar aqui, só que de repente eu quero um outro retangular aqui, mas olhar no Y. Então eu faço uma cópia deste, Ctrl E, ou esticar aqui. Vocês não precisam fazer isso, né? Vocês vão aprender mais. Vamos girar muita coisa, vocês vão aprender a fazer rotacionar. Então está quase 30 minutos, eu preciso só dar essa explicação. Veja que assim eu perdi o padrão.
né? E imagina que você chegue num projeto, seleciona esse pilar e você está num escritório e te diga, olha, esse pilar você deve colocar mais. Olha como ele está. E te digam que esse pilar ele precisa ter o 40 no X. E você vai nas definições e você vai encontrar que o X dele já está com 40. Então você já tem que colocar 40 no Y. Tem que fazer tudo o inverso. Tá vendo? Você tem que fazer tudo o inverso. Então é muito bom que você coloque numa ordem correta para não te facilitar a fazer a interpretação desse símbolo. Para certas pessoas mais expert, ou já usam muito, talvez não vejam muito sentido nisso, mas eu vejo muito sentido nisso quando eu olho para certos estudantes, quando eu peço para eles alterarem no XY depois deles terem feito uma rotação do pilar. Eu sinto que eles ficam bagunçados, mas talvez se você já mexe a escada há um tempinho, você está a olhar como é desnecessário isso aqui, né? Mas só quis deixar a explicação. Talvez eu não tenha explicado até de um modo muito assim que você esperava mesmo, né? Que alguns devem ter entendido a lógica, alguns não, creio que não entenderam nada, talvez só quando passarem por isso vão se recordar de mim. Ah, Lopes explicou isso, tá vendo? E aqui, olha, eu queria aproveitar e explicar que aqui por causa de a gente colocar essa porta dessa forma, quem tiver dificuldade primeiro tira a porta para ter esses pontos, depois insere. Outra forma seria tu pegar esse pilar, pegar nesse ponto, Ctrl para copiar, pressiona Shift sem deixar, tá vendo? Ele não foge. Com Shift solto ele foge, Shift pressionado e vem até aqui. Ele vai tirar, vai te mostrar um símbolo diferente. Primeiro sai certo, se você aguardar um tempo sai esse círculo azul. Não, aí tu inseres. Mas se queres ter certeza absoluta mesmo, afasta a porta só para ver, depois devolve. Agora vamos, nossos 30 minutos já vão chegar, então é muito simples. Tem uma forma também de copiar os dois. Selecione esse, Shift, este. Então peguei os dois pilares, pego esse ponto, Ctrl uma vez, aí puxo ele para aqui. Então, desta forma aqui. E aqui eu vou pegar este, vou fazer uma cópia para aqui, vou pegar de novo ele, vou fazer uma cópia para aqui. E vou ter este resultado aqui. Ok? Agora, eu quero que aqui nesse canto, este canto e este tenham um pilar. Alguns da engenharia tá lá, Lopes é desnecessário. Calma, você vai entender isso no próximo vídeo. Aqui vou pôr mais um. Então, no final, vou selecionar a ferramenta pilar, Ctrl A, só para piscar assim, ficar meio tipo destacado, e vocês conseguirem ver todos os pontos que a gente tem pilar, excepto falta um aqui. Então, nós vamos inserir aqui e nos resta só 3 minutos para nós encerrar o vídeo. Vou inserir mais um aqui, ok? Então, é isso. Ctrl A. Falta dois pilares que vão criar nosso detalhe, mas esses pilares não vão ser inseridos nesta aula, vão ser inseridos numa outra aula, ok? Mas é isso, então aqui está todos os pontos que nós teremos pilares. Então espero que tenha deixado a explicação bem clara e no próximo vídeo nós vamos configurar todos os níveis, o nível da varanda, o nível principal da cobertura, onde, como esses pilares vão estar, a gente vai criar fundação, vai criar sapata, tudo. Então, no próximo vídeo, nós vamos pôr sapata, vamos criar fundação, vamos pôr malha, vamos criar todos os níveis dessa casa. E se sobrar tempo, a gente insere cobertura, ok? Então, vou mostrar como é que é isso.